Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia junto comigo no livro histórico de Neemias, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Neemias, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 1. E o tema dessa manhã é Sem Tempo a Perder. Neemias, capítulo 6, a partir do versículo 1. A palavra do eterno Deus nos diz o seguinte: Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem o árabe e o resto dos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo me enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Essa é a palavra de Deus, louvado seja o Senhor por ela. Podeis sentar. Todos nós já dissemos, pelo menos uma vez em nossa vida, a seguinte frase: eu não tenho tempo. Todos nós já dissemos isso em algum momento de nossa vida. Nos aconselhamentos que faço, eu tento sempre direcionar a pessoa que está sendo aconselhada para uma vida maior de oração, uma vida maior de devocional, e muitas vezes eu já ouvi a seguinte resposta diante deste desafio: mas eu não tenho muito tempo de orar, eu não tenho tempo de fazer devocional, eu não tenho tempo de ficar com a minha família, eu não tenho tempo de cuidar de mim, eu não tenho tempo, o tempo é muito corrido e eu não tenho tempo para nada. Aliás, essa é uma questão que nós pastores também temos que trabalhar muito dentro de nós. Não tenho tempo. Só que será mesmo que é verdade? De fato, nós não temos tempo? Ou será que nós temos tempo e não temos aproveitado o tempo como deveríamos aproveitar? E a mensagem dessa manhã traz 2 verdades, 2 coisas, 2 características importantíssimas que nos fazem pensar sobre isso. A primeira é uma questão de prioridade, é uma questão conceitual. Porque quando eu digo, eu não tenho tempo, o que eu estou dizendo de verdade? Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para aquilo que não é prioritário na minha vida. Exceto as pessoas que vão morrer hoje, todos nós temos 24 horas. Todos nós, sem nenhuma exceção, exceto aqueles que vão partir para a eternidade hoje. De repente, nós também vamos, a gente não sabe. Mas se nós não partirmos hoje para a eternidade, teremos 24 horas como qualquer pessoa deste mundo. A questão primordial é: o que eu estou fazendo com o meu tempo? Porque, às vezes, nós começamos a acumular tantas coisas na nossa mente, no nosso coração, que nós ficamos sufocados por elas e temos a sensação, a impressão de que não temos tempo para nada. Mas, na verdade, o que falta é nós focarmos muito bem a nossa vida naquilo que realmente é uma prioridade. Às vezes nós vamos fazendo isso, fazendo aquilo, não terminamos nada. E corremos daqui, corremos de lá, e de repente paramos e pensamos assim: nossa, ainda tenho tanta coisa para fazer. Por que o dia não tem 35 horas? Por que a semana não tem 10 dias? A verdade é que se um dia tivesse 35 horas, a sensação seria a mesma. Se a semana tivesse 10 dias, a sensação seria a mesma. Por isso, irmãos,
que Deus colocou no meu coração essa palavra para nós tratarmos disso. Vamos colocar as nossas forças naquilo que é realmente prioritário. Porque para aquilo que nós enxergamos ser prioridade, há tempo. Para aquilo que nós realmente queremos fazer, há tempo. Há tempo. O pregador lá em Eclesiastes 3 disse: há tempo para tudo. Agora, uma coisa que nós precisamos pensar é a seguinte: essas prioridades precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. Porque se essas prioridades que nós temos não estiverem alinhadas com a vontade do Senhor, nós vamos perder tempo. E nós não temos tempo a perder. Definitivamente, não temos tempo a perder. A palavra de Deus nos traz um princípio de prioridades que nós devemos aplicar em nossa vida. E a prioridade número 1 da nossa vida deve ser o Senhor Deus. Essa é a prioridade número 1. De modo que se eu falo, eu não tenho tempo de orar, significa que a minha vida com Deus não está sendo prioridade na minha vida. Eu não estou colocando num destaque. Aqui há um problema gravíssimo, porque se eu não coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, Deus não estará em nenhum outro lugar. Mas, se Deus for o primeiro na minha vida, irmãos, nós vamos ter uma percepção clara de canalizarmos as nossas forças para aquilo que realmente importa. Porque se eu perguntar aqui para todos vocês o seguinte: quem é mais importante? O chefe ou Deus? Deus é a resposta. Quem é mais importante? Deus ou a família? Deus. Aí o telefone toca lá na empresa, você atende, o seu chefe diz o seguinte: diga que eu não estou. Você vai dizer o quê? Porque quando nós priorizamos o Senhor, esse tipo de coisa não acontece. Porque a prioridade ao Senhor traz consigo vida de oração, vida de leitura, traz consigo um comprometimento em agradar o Senhor. Eu me lembro, em 2007, na aula do seminário, o irmão Lauro, dando aula para nós de Velho Testamento, entrou nesse assunto e ele disse assim que quando isso aconteceu, ele falou para o chefe dele: sai da sala e aí eu digo que você não está na sala. E aquilo marcou na minha mente para sempre. Para sempre. Prioridade número 1 deve ser o grande Deus, de modo que tudo o que nós pensamos, sentimos ou fazemos deve ser para glorificar a Deus, como prova de amor a Deus. E para Deus temos tempo? Temos tempo de orar? Temos 24 horas. Temos tempo de ler a palavra de Deus? Temos. A pergunta é: estamos priorizando ou estamos perdendo o nosso tempo com coisas que não edificam? Essa é uma resposta que nós devemos dar para nós mesmos, meus irmãos. E é a cada dia. Você está perdendo tempo aqui, ou você está ganhando tempo aqui? Ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo, louvando a Deus, orando. Ontem aqui na reunião dos professores, no acampamento, no Acampa Dentro, nós perdemos tempo ou investimos tempo? Prioridade número 1 é o grande Deus. E Deus nos incentiva a uma prioridade número 2, que é a nossa família. A nossa família é a prioridade número 2. E estar com a família é maravilhoso, é uma bênção. Agora olha que coisa interessante. Às vezes, e o pastor citou isso ontem na palestra para os casais, o mundo diz assim: você está se enforcando. Fui num casamento de um crente, quando ele ajoelhou, estava escrito no sapato dele: help me. Eu olhei aquilo, irmãos, não
falei nada, não vou falar nada, mas eu tive alguns pensamentos pedindo misericórdia. Que história é essa? Tem visitante lá, que tinha convidado lá. E é importante porque a família, e eu digo isso aos jovens, quando você casa, você evolui. Casamento é uma bênção, é maravilhoso. Eu amo ser casado. A gente vai para o acampamento e em sítios anteriores eu dormia junto com os meninos. Nesse que nós fomos, não, louvado seja Deus por isso. E era um cheiro indescritível, uma mistura de desodorante com chulé, com tudo, sem contar os roncos terríveis. E eu fiquei pensando assim, e eu gostava disso. Hoje eu durmo com a minha esposa, cheirosa, etc. Olha que evolução. A família é maravilhosa, é uma bênção. Quando minha filha me vê, papai, me dá um abraço. Claro, meu amorzinho. Ela pede para eu ficar ao lado dela, para assistir alguma coisa, eu fico. Aí eu falo assim para ela, você está muito longe. Aí ela se aproxima, e nesses momentos eu deixo o meu celular longe. Porque são 20 minutos, 30 minutos. Quando eu estou em aconselhamento, eu estou prestando atenção na pessoa, e fico prestando atenção na pessoa pelo menos 1 hora. Então, na minha família, no mínimo, tem que ser a mesma coisa. No mínimo, é um princípio meu que eu enxergo na palavra de Deus. A família é a prioridade número 2. E eu sei que se eu amar a minha família, eu estarei obedecendo a Deus. E se eu estou obedecendo a Deus, Deus é o primeiro lugar na minha vida. Família. Assistir um filme. Quando eu estou almoçando ou jantando com a minha família, o celular está longe. Está longe. E Deus sabe disso do meu coração. Se eu estiver numa mesa, conversando com a minha família ali, almoçando, o que é mais importante ali? É eu estar com a minha família. O meu tempo deve ser direcionado. Eu devo investir tempo. Tem filhos que não gostam dos pais, pais que não gostam dos filhos, uma situação complicada, e eu oro a Deus para que Deus tenha misericórdia de nós, a fim de que nós investamos tempo na nossa família, no relacionamento, em conversa, porque essa é a vontade de Deus. De que adiantaria tudo o que fazemos se Deus não se agradar de nós? Mas há uma prioridade número 3, que é a igreja. A igreja é uma prioridade importantíssima que tem muitas vezes sido deixado de lado por nós. Olha que bênção. Eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu pego a minha família e trago para a igreja. A igreja tem um papel fundamental nas 2 prioridades anteriores. Porque, irmãos, é aqui onde as famílias louvam e adoram o nome do Senhor. Pastor, mas eu venho sozinho para a igreja. Vou contar para você uma história da minha família. A minha avó era uma pessoa muito religiosa, em uma religião, a predominante. Muito religiosa. Minha tia foi evangelizada e confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Chegou e disse, a partir de hoje eu sou uma crente. A minha avó falou assim, você está tendo um caso com o pastor. Só pode ser isso. Aqui você não é mais bem-vinda. E minha tia, eu sou uma crente no Senhor Jesus. E minha tia ia para a igreja. Minha avó falou para a minha outra tia, segue ela e pegue ela no flagra. Minha tia seguiu, minha outra tia. Nisso que minha tia seguiu, ela ficou na janela da igreja, o pastor pregou, fez o convite e minha outra tia se converteu também.
Quando as duas se ajoelhavam para orar, minha avó batia nelas. Na hora da comida, quando elas baixavam a fronte para orar, minha avó mandava os meus tios pegarem a mistura. E elas permaneceram firmes. Minha avó disse: eu vou seguir agora, porque eu vou pegar as duas no flagra. E minha avó foi. Minha avó ficou na janela. O pastor pregou. E minha avó confessou Jesus. Chegou em casa, reuniu todo mundo e falou: a partir de hoje, nessa casa, só se serve a Jesus Cristo. Mas começou com minha tia. Então, se você vem hoje sozinho, continue sendo fiel a Deus. Mas não deixa de orar pela sua família. Continue sendo fiel à igreja. Porque eu tenho orado por uma família onde na primeira visita que eu fiz lá, a jovem se converteu. A primeira visita que eu fiz lá, não vem pregar não. Mas agora já estão se abrindo. Não desista. Por isso que você, meu irmão e minha irmã, precisa estar aqui. A igreja tem um papel fundamental. E a minha avó, que eu queria tanto ter conhecido melhor, porque com 1 ano de idade ela partiu. Foi uma mulher de fé. Uma vez meu pai falou assim: não quero ir para a igreja, escondeu o sapato. Minha avó põe todo mundo para procurar. Não achou, meu pai achou, agora não vou. Minha avó: então você vai descalço. Milagrosamente o sapato apareceu. A igreja tem um papel fundamental. Priorize em nome de Jesus. A minha filha está me vendo. Minha filha está me vendo. Eu acho tão lindo, ela volta cantando as músicas da classinha. E ela começou a orar na escola. As professoras começaram a chorar, pedir oração para ela. Mas tudo isso tem o papel de onde? Da igreja. Meu, da minha esposa em casa, mas da igreja. Priorize em nome de Jesus. Não perca tempo. Não perca tempo. Não percamos tempo. Foquemos na igreja em nome de Jesus. Uma quarta prioridade é o nosso trabalho. Porque sim, o trabalho é uma prioridade, mas veja, o trabalho nessa lista está em quarto. No nosso trabalho nós temos que adorar a Deus, buscar o Senhor, não roubando hora do nosso chefe, mas tendo um testemunho digno, lembrando de tudo o que conquistamos, lembrando que de tudo que conquistamos é para a nossa família, mas não invertendo os valores. Não colocando o trabalho à frente da família, o trabalho à frente da igreja, ou o trabalho à frente de Deus. Não. Jovens nesse acampamento, e como eu fiquei feliz, e eu disse isso a eles. Como eu fiquei feliz, alguns jovens colocaram tanta fé em ir para o acampamento, que uma ou outra empresa disse assim: você vai ter que trabalhar na segunda. E o jovem chegou em mim e falou assim: pastor, eu vou falar uma coisa. Se eu tiver que trabalhar na segunda, eu vou faltar. Porque eu sei que Deus vai agir. E eles falaram, teve um que disse: se baterem o pé e quiserem me mandar embora, que me mande. Nenhum desses teve que trabalhar na segunda. Deus honrou a fé deles. E todos continuam empregados. Por quê? Busquem primeiro o reino. As demais coisas são acrescentadas. A preocupação com o sustento não deve estar em nossa mente. É só lermos Mateus capítulo 6. Porque os discípulos se preocupavam com o que vamos comer, o que vamos vestir. Veja a flor, como Deus veste a flor maravilhosamente bem. Como Deus dá a comida aos passarinhos. Então não é uma coisa que nós devemos colocar em primeiro lugar na nossa vida. Não é.
Efésios diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios ou tolos, mas como sábios, remindo o tempo. Em uma outra versão diz assim: aproveitando bem o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A prioridade é uma questão conceitual. Eu preciso entender e saber quais são as minhas prioridades. Deus, família, igreja e o meu trabalho. Mas há uma segunda questão, que é a praticidade. É colocarmos em prática isso. Porque não adianta nós sabermos disso e não praticarmos isso. A prática disso é fundamental para que não percamos tempo com bobagens. Ou com inversão de valores. E nós temos aqui alguns princípios dessa prática. Neemias nos ensina. O primeiro, o foco. Neemias era focado aqui. Estava focado aqui. Quando nós lemos Neemias capítulo 1, ele estava fazendo essa obra por Deus, pela sua família e pelo povo. E reconstruindo os muros. Alguns ataques aconteceram, mas Neemias estava focado em cumprir a vontade de Deus. Os inimigos tentaram tirar ele de lá. E não é assim? Não é assim? Pessoas, circunstâncias, ação maligna tentam nos tirar dessas prioridades. Buscar a Deus, família, igreja, trabalhar? Não. E aqui o texto nos diz que alguns homens tentaram uma vez. O que Neemias respondeu? Estou fazendo uma grande obra. A nossa vida, quando está direcionada na prioridade certa, é uma grande obra realizada pelo próprio Deus. Na força do Senhor. Neemias, eu vou descer? Não. 4 vezes eles perguntaram, o texto diz. E nas 4 vezes, Neemias respondeu a mesma coisa. Isso significa foco. Ele tinha um objetivo muito bem traçado em seu coração. Porque a verdade é, irmãos, que quando nós perdemos tempo, nós nos sentimos mal. Mas quando a nossa vida é focada naquilo que realmente importa, nós nos sentimos bem. Porque não existe sentimento melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Precisamos estar focados. Com Deus em primeiro lugar, família em segundo, igreja em terceiro, trabalho em quarto. Mas há um segundo princípio dentro dessa praticidade, que é a persistência. Nos capítulos anteriores nós vamos ver um levante para atacar. O que Neemias fez? Ele falou assim para os trabalhadores: metade fica atento, metade trabalha. E os que estão trabalhando, com uma mão fazem a obra e com a outra fiquem com uma arma. Nós precisamos, debaixo da persistência, sermos vigilantes. Porque os nossos inimigos querem nos tirar do propósito de Deus e mais. Os nossos inimigos querem fazer com que a gente perca tempo. Mas nós não temos tempo a perder. Nós só temos tempo a ganhar quando estamos na presença do Senhor. E várias formas diferentes, porque na sequência do texto, calúnias, difamações vão se levantar sobre Neemias, falando que ele queria ser rei, falando que ele queria se rebelar, e Neemias foi lá tirar satisfação. Não, Neemias estava fazendo algo muito maior. Nós precisamos focar as nossas forças nas prioridades, irmãos. Isso é muito importante.
calúnias se levantarão, difamações, gente mentindo, falando que você falou uma coisa que você não falou. Tudo isso vai acontecer. Gente querendo atacar você, guerra lá no seu trabalho, lá na sua faculdade. Vão querer fazer isso direto. Só que você está fazendo uma grande obra. Não tem tempo para perder com essas coisas. Confie no Senhor. Confiemos no Senhor. A opinião que importa é a dele. É a dele. E um terceiro princípio para finalizarmos dentro da praticidade é a certeza. Certeza do quê, pastor? Certeza de que é da vontade de Deus que nós priorizemos a Ele, a nossa família, a igreja e o nosso trabalho. E Neemias sabia que a obra que ele estava fazendo era grande, era enorme. Você e eu temos um bem preciosíssimo, que é a nossa vida. A nossa vida é um bem preciosíssimo. E com ela, nós temos algo também precioso, que é o tempo. Nós não temos tempo a perder. E pela palavra de Deus nessa manhã, ficou claro o que nós devemos priorizar. Termino lendo Efésios novamente, 5, 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou tolos, mas como sábios, remindo ou aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Efésios 5, 15 a 17. Aproveitando bem o tempo. Nós não temos tempo a perder, mas temos tempo dado por Deus para investir naquilo que realmente importa. Que Deus nos ajude e nos abençoe ricamente.